Diretoria de Ensino da Região de Mauá. Equipe dos anos iniciais, fevereiro de 2021. Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Carolina, PCNP dos anos iniciais. Vou conduzir essa primeira parte da formação. Espero que todos tenham uma ótima interação, que aprendam muito e que levem isso para o seu dia a dia no seu trabalho. Professores, sejam todos bem-vindos a mais esta ação de formação, agora, este ano de 2021, com foco no currículo. Hoje traremos um tema muito importante para nós, professores, para vocês, professores, que ele será discutido durante a nossa formação. Eu sou Adriana, supervisora de ensino, responsável pelo acompanhamento dos anos iniciais na diretoria de ensino. Vamos contextualizar um pouco o tema que será tratado pelas nossas PCNPs. Afinal, o que é sondagem? Vamos pensar de uma maneira significativa sobre esta ação, sobre esta formação que hoje será feita através dos nossos meios aqui que nós estamos trabalhando remotamente, mas que trará uma boa discussão e uma reflexão sobre a prática dos nossos professores. Quando a gente pensa na sondagem, nós temos que pensar que muitos profissionais sondam, Então, nós temos os cientistas políticos que sondam a opinião pública para compreender, por exemplo, o ambiente eleitoral, a intenção que vai ser declarada, no momento de votação. Nós temos também na medicina os médicos, que sondam os sintomas, sondam diversas situações para se descobrir o diagnóstico de uma pessoa. Temos também os engenheiros, temos também outros profissionais que desenvolvem sofisticados meios para criar sondagens, para sondar aquilo que eles estão fazendo e como aquilo pode impactar de uma maneira positiva a vida das pessoas. Como aquilo pode mostrar o caminho, como pode nos resgatar, nos fazer enxergar aquilo que muitas vezes está oculto, aquilo que não pode ser visto. Os professores, eles também sondam. E vem uma pergunta, Para quê? Por quê? Para que os professores sondam? Então, é para tomar conhecimento daquilo que vai ser ensinado, saber como ensinar, o que ensinar, o caminho que vai percorrer. O professor, ele vai sondar para pesquisar. Ele vai sondar para investigar um acontecimento. Ele também vai sondar para ter uma intenção, Onde ele quer chegar? O que ele precisa fazer para ensinar de uma maneira qualitativa os nossos alunos? E também o professor precisa ter o seu propósito, Então, pensando um pouco nisso, podemos dizer que os professores também sondam. Sondam para quê? Para saber. Primeiro, eles querem saber o que pensam as crianças sobre um conhecimento específico. Quer saber suas intenções quando declaram um saber. Os professores também sondam para saber, para investigar o que não se vê a olho nu. E eles também sondam ou que não está nas palavras e na voz, mas sim no pensamento. Então, o trabalho com a sondagem, dentro desta perspectiva, ele é muito importante. Ele é um movimento de avaliação e ele é um movimento de formação. Sondar é uma ação de avaliação que vai carregar consigo uma concepção e um propósito. A concepção da sondagem é uma concepção formativa. Conhecer também, e o propósito desta ação, da sondagem, é conhecer o estado das coisas, é saber o que está por trás. A sondagem também ela tem um papel muito importante
Primeiro, ela quer nos mostrar um ponto de partida, de onde iremos partir para levar nossos alunos a um processo de ensino-aprendizado significativo, onde ele avance e ele adquira competências e as habilidades. Hoje nós falamos muito em habilidades essenciais. Essas habilidades, para serem adquiridas, elas precisam ser ensinadas. E aí vem um outro movimento muito importante no trabalho com a sondagem. É necessário que o professor crie uma proposta. Essa proposta de trabalho elaborada por ele é que vai dar a base para o trabalho com a sondagem. Isso também é muito importante e mostra o papel que o professor tem neste processo. Um outro movimento da sondagem é que o professor ele vai coletar informações. E coletar informações faz toda a diferença no trabalho realizado em sala de aula. Porque quando nós pensamos na sondagem, é muito importante entender, compreender que se trata, que a sondagem ela passa por um processo. E ela não envolve somente um objeto meramente escolar, mas ela também está envolvida num processo cultural. É um objeto que vai apresentar práticas sociais que vão envolver duas ações muito importantes no trabalho dos professores em sala de aula, que é ler e é escrever. A sondagem é um momento de estudo para os nossos alunos, mas é um momento formativo para todos vocês, professores. Que tenhamos hoje uma ótima formação e que vocês possam ampliar os seus horizontes e seus conhecimentos acerca deste conteúdo tão importante do nosso currículo. Boa formação para todos. Passo a palavra. Formação à sondagem descrita. Esta formação é importante para todos os anos, desde o primeiro até o quinto ano. Apesar de termos mais crianças não alfabéticas no primeiro e segundo ano, os professores dos demais anos também precisam saber realizar a sondagem, pois sempre tem um ou outro aluno que não são alfabéticos nos demais anos. Pauta: contextualização, objetivos, sondagem das escritas dos estudantes, intervenções pedagógicas. Contextualização. A sondagem, um conteúdo necessário para a profissão de professor que atua nos anos iniciais do ensino fundamental, precisa ser tematizada com os profissionais da rede, de forma bastante didática, levando em consideração os princípios e concepções do ensino e de aprendizagem do programa Ler e Escrever. Nesta formação, discutiremos os procedimentos necessários em uma situação de sondagem de escrita dos estudantes a partir da tematização do vídeo do aluno Ricardo, dos programas Por Trás das Letras e Profa, Letra e Vida. A finalidade é discutir a interação entre criança e entrevistador no momento da situação de sondagem dos estudantes, entrevista individual, para apoiar as unidades escolares. Trata da tematização de um vídeo que já é conhecido pelos educadores. No entanto, vamos observar os procedimentos de intervenção utilizados pela entrevistadora para que a criança reflita sobre o sistema de escrita. Sugerimos que ela seja realizada no primeiro agrupamento da semana do ATPC da unidade escolar, na semana do dia 8 a 12 de março, e que a interação, neste caso, seja realizada entre PC, que é o professor coordenador, e os professores. Deixaremos esta gravação no nosso canal para que possam utilizar na íntegra ou realizar recortes, de acordo com a necessidade da unidade escolar.
Também haverá materiais na descrição do vídeo que poderão ser utilizados. Objetivos: refletir sobre a importância da sondagem de escrita dos estudantes como uma ferramenta essencial para a investigação dos saberes quanto ao sistema de escrita alfabética. Refletir sobre os encaminhamentos necessários para uma boa situação de sondagem e o que devemos garantir antes, durante e após a sondagem. A sondagem é um instrumento para saber o que os estudantes sabem sobre o sistema de escrita. É um momento no qual os estudantes têm a oportunidade de colocar em jogo tudo o que sabem em relação à escrita de palavras. Subsidia o planejamento da aula na escolha das atividades e intervenções efetivas. Percebam como é importante que a sondagem ocorra nas escolas para as crianças que ainda não compreenderam o funcionamento do sistema alfabético de escrita. Com estas informações, vocês conseguem avaliar e acompanhar os avanços da turma e planejar atividades de leitura e escrita, assim como agrupamentos necessários. Claro, com todos os protocolos de segurança, ou até de forma online, para realizar boas intervenções no grupo. A escolha da lista. Retomando a segunda pergunta, como devemos proceder na situação de entrevista com o estudante? Temos que pensar em dois aspectos. Primeiro, em como escolher a lista. Deve ser do mesmo campo semântico, como lista de animais, materiais escolares, do que tem na padaria, devendo ser evitadas palavras com sílabas contíguas, como, por exemplo, batata. Evite palavras que tenham vogais repetidas em sílabas próximas, como abacaxi, por exemplo, por causar um grande conflito para as crianças que estão entrando no ensino fundamental, cuja hipótese de escrita talvez faça com que creiam ser impossível escrever algo com duas ou mais letras iguais. As palavras são variadas na quantidade de letras e deve ser iniciado pela polissílaba, depois pela trissílaba, em seguida pela dissílaba e, por último, monossílaba. Esse cuidado deve ser tomado porque, no caso das crianças escreverem segundo sua hipótese de número de letras, poderão se recusar a escrever se tiverem de começar pela letra menor, que é a monossílaba. É importante ditar uma frase utilizando uma das palavras da própria lista, para observar o que os estudantes voltam a escrever de forma semelhante. Se a escrita desta palavra permanece estável, mesmo no contexto de uma frase. Garantir palavras constituídas de sílabas canônicas e não canônicas. As sílabas canônicas são aquelas formadas por uma consoante e uma vogal, seguindo sempre essa ordem, ou seja, palavras formadas pelas sílabas simples, como a palavra gato. As sílabas não canônicas não seguem essa disposição. Elas podem ser formadas somente por vogal ou por vogal e consoante. Entre outras opções, são as sílabas complexas, como a palavra coelho. As palavras ditadas devem fazer parte do cotidiano dos estudantes, mesmo que eles ainda não tenham refletido sobre a escrita dessas palavras. Não devem ser palavras memorizadas pelas crianças ou previamente trabalhadas pelo professor, pois se tiverem de memória, irão escrever de forma alfabética e não será possível observar em que hipótese essa criança se encontra. O segundo aspecto a se pensar é na organização dos estudantes e a sondagem da classe, para ter uma visão geral de como todos estão. Organize os estudantes individualmente e solicite que escrevam o nome e a data na folha. É importante que solicite o nome para observar se sabe escrever o primeiro nome ou se não sabe, se sabe escrever o nome completo. É importante que a sondagem esteja sempre com a data escrita pela criança
ou pelo professor para acompanhar a sua evolução. Ditar cada palavra da lista e, por último, a frase. Percorra a classe para investigar como os estudantes estão produzindo a lista. Ditar a lista conforme a organização polissílaba, trissílaba, dissílaba e monossílaba, sempre nesta ordem. Ditar as palavras sem forçar as sílabas, escandindo-as. As palavras têm que ser ditadas normalmente, sem dar dicas para a criança. Selecionar os estudantes que precisam de entrevistas individuais. Numa sala de primeiro ano, como não conhecemos estudantes, é melhor começar pela entrevista individual e só a partir da segunda sondagem realizar este processo. Porém, nas salas dos segundos anos em diante, podemos realizar uma sondagem de lista ou outro gênero. No segundo ano pode ser bilhete, terceiro e quarto reescrita de conto, quinto ano produção de final de história, como sugerimos no documento sobre sondagens. Assim, a quantidade de estudantes para entrevista individual será menor. Por último, temos a entrevista individual. Organizar um local da sala ou ferramenta tecnológica para a entrevista. Para essa sondagem virtual, podemos usar desde uma chamada de vídeo via WhatsApp, como também outros aplicativos que as famílias tenham acesso. Para que tudo funcione da melhor maneira possível, explique aos pais ou responsáveis para que compreendam o objetivo desse instrumento de avaliação e também para que não haja interferências que possam alterar os resultados. Propor aos demais estudantes uma outra atividade que possa ser realizada em duplas, sempre observando os protocolos de saúde, e que não necessite tanto da presença do professor. Já se for no ensino remoto, é necessário chamar uma criança por vez. Ditar a palavra, solicitar a leitura e realizar a marcação ao final de cada uma. É importante que cada palavra ditada, a criança leia e realize a marcação. Quando ela não conseguir, o professor pode realizar essa marcação. A leitura é necessária para que o professor investigue o que o estudante já estabelece entre a escrita e a fala, e para poder diagnosticar qual hipótese essa criança se encontra. Observar tudo o que acontece no momento da sondagem e anotar. Qualquer pista pode ser valiosa informação para o professor. Neste momento, as crianças costumam pensar em voz alta e, com isto, nos dão pista em relação ao pensamento delas sobre a escrita. Não pode ser uma relação passiva entre professor e estudante, e sim uma grande interação neste momento da entrevista individual. Neste momento, a criança estará refletindo sobre a escrita e algumas intervenções são necessárias. É importante que o professor saiba que todas as suas intervenções devem ter um único propósito: saber como o estudante está pensando e não levá-lo à escrita convencional neste momento. Agora vamos assistir a um vídeo, a construção da escrita. Para os professores que estão na rede há muito tempo, pode ser que estes vídeos já tenham sido vistos, mas nós, enquanto formadores da diretoria, entendemos que os professores que são mais novos e que não cursaram o Letra e Vida possam ter a oportunidade de refletirem sobre essas questões que são importantíssimas. O vídeo apresentado faz parte da coletânea de vídeos do programa Por Trás das Letras e Profa Letra e Vida. Seu conteúdo explicita a sondagem realizada com o aluno Ricardo. Solicitamos que vocês se atentem e anotem os procedimentos utilizados pela entrevistadora, suas perguntas voltadas para a reflexão, enquanto Ricardo produz suas escritas. Observe quais foram as suas contribuições para que a criança avançasse em seu conhecimento e quais foram, de fato, as suas aprendizagens.
Para Ricardo, a questão de quais letras usar ainda não se coloca desta forma. A decisão de quantas letras utilizar é que ainda concentra quase toda a sua atenção. Muito bem. Você sabe o que é uma lapiseira? Sabe o que é lapiseira? Então escreve aí para mim, lapiseira. Experimenta, do seu jeito. Agora lê apontando com o dedo. Lê. Lapiseira. Como? Lapiseira. Até onde vai o lá? Mostra pra mim aqui. Até onde? Põe aí. Lá até aí? Lapiseira. Até onde? Agora aponta com o dedo. Não. Aqui, ó. Aponta com o lápis. Cada pedacinho. Fala. Lapiseira. E essa última que você deixou aí? E aí? Essas outras que você pôs? O que você quer fazer com elas? Tirar. Tirar? Então tira. Muito bem. Agora nós vamos escrever aluno. Mostra para mim. Aluno. Agora nós vamos escrever caneta. Quantas letras você vai precisar para escrever caneta? 3. Então escreve. Lê aí para mim. Caneta. Muito bem. Agora escreve cola. Mostra para mim como você lê. Cola. Escreve lápis. Lê. Lápis. Você decidiu que precisava cortar. E não faz falta? Não? Livro. Agora escreve livro. Lê para mim. Livro. Agora eu quero que você escreva giz. Lê para mim aí. Giz. Não precisa ler alto, senão eu não ouço. Giz.
E essa? Ah. Qual é o problema aí? É só tem uma letra. E não pode escrever com uma letra só? E aí, como que a gente resolve esse problema? O que está escrito aí? Giz. Como que lê? Giz. Ricardo, ó, aqui em cima, você tinha escrito livro. E aqui giz. Repare o que aconteceu. Olha bem. Em cima, livro. E embaixo, giz. O que aconteceu com as duas escritas? Ficou igual? E livro pode escrever igual a giz? O que você fez? Ah, você mudou giz. Avanço da hipótese passa de uma escrita pré-silábica para a silábica sem valor. Fica evidente, ao assistirmos o vídeo, que durante a entrevista o aluno Ricardo passa de uma escrita aparentemente pré-silábica na escrita de lapiseira para uma escrita em que atribui uma letra para cada pauta sonora, que é a escrita silábica. Se não houvesse a interação entre a entrevistadora e a criança, com certeza seu diagnóstico seria pré-silábica. Controle quantitativo. Já começa a atribuir uma letra para cada sílaba, já que, em princípio, na escrita de palavras compostas de duas emissões sonoras, o estudante demonstra que se prende na quantidade mínima de 3 letras, o que no decorrer da situação demonstra grafar os dissílabos com 2 letras, porém ainda não apresenta valor sonoro, o que não ocorre com a escrita dos monossílabos. Esse se constitui em um grande problema colocado às crianças, que muitas vezes o carregam até as escritas mais próximas da alfabética. Vale destacar que na escrita de lapiseira, a criança aparentemente não apresenta esse controle quantitativo da escrita, o que não se confirma quando a entrevistadora solicita que leia sua escrita. É nesse ajuste entre a escrita e a fala que o Ricardo atribui uma letra para cada sílaba e, com isso, ignora as letras que colocou a mais. Controle qualitativo. Diferencia uma palavra da outra. Fica evidente que durante o processo de sondagem, o aluno consolida suas ideias em relação à quantidade da escrita, diferenciando uma palavra da outra. Intervenções, questões observadas. Em primeiro lugar, cabe ressaltar a tranquilidade da situação, pois a professora Thelma procura deixá-lo à vontade durante a conversa e a interação entre eles. Entre as questões observadas no momento da sondagem, podemos destacar as seguintes. Ela solicita que Ricardo escreva seu nome de letra maiúscula e de imprensa. Na escrita da palavra lapiseira, Ricardo utiliza partes das letras de seu nome. E ele também sente um desconforto para realizar ajustes partes do falado e da escrita. A intervenção da professora de solicitar onde está escrito lá de lapiseira leva o aluno a refletir na quantidade de letras que ele está utilizando para escrever a palavra. Intervenções, questões observadas. Uma intervenção importante diz respeito ao momento em que a professora solicita ao Ricardo que aponte com o lápis cada uma das partes que lê. Com isso, evidencia a sua hipótese silábica
e o ajuste que faz entre as partes do escrito e as partes sonoras que compõem a palavra, que é a relação fonema-grafema. Neste ajuste, a palavra P ou A sobraram. Em seguida, a professora pergunta o que faria com as letras que sobraram. P ou A. Após o ajuste de sua leitura, e a resposta que obteve dessa pergunta é reveladora de seu conforto em relação à hipótese silábica sem valor sonoro, pois afirma que é necessário tirar as letras. A segunda palavra ditada foi aluno. Ricardo escreve utilizando as seguintes letras, A, R, P. E ao ser solicitado que leia e aponte o que lê, demonstra de forma clara seu conforto com a sua hipótese silábica, uma vez que atribui uma letra para cada pauta sonora. Em seguida, a professora dita a palavra caneta e pergunta para Ricardo quantas letras são necessárias para escrever essa palavra. E o que o menino faz, contando em seus dedos o quantitativo de emissões sonoras da palavra e responde à entrevistadora que são necessárias 3 letras para essa escrita. Ele utiliza as seguintes letras, R, C, P. Cabe salientar que o aluno Ricardo, apesar de utilizar letras do próprio nome, procura diferenciar a escrita de aluno e de caneta. E na leitura demonstra conforto em sua escrita silábica. Ao escrever a próxima palavra ditada, cola, utiliza as letras A, R, O. Nesse momento, ele é novamente confrontado em sua hipótese silábica, pois não aceita escrever palavras com menos de 3 letras. Ao fazer o ajuste entre leitura e a sua escrita, entra novamente em um processo de grande reflexão. Após algumas tentativas de ajustes, resolve retirar a última letra colocada, deixando a escrita de cola da seguinte forma, A-R. Intervenções, questões observadas. Em seguida, a professora dita lápis e Ricardo utiliza as letras B, P e R, persistindo na quantidade mínima de letras a ser utilizada para a escrita de uma palavra. No entanto, ao proceder à leitura, não necessitou de grande reflexão, pois ao observarmos o vídeo, foi só Ricardo ler a palavra que percebeu a necessidade de apenas 2 letras para garantir a escrita da palavra. Com isso, retira a letra R, que havia colocado por último. Neste momento, a professora pergunta se a letra que ele tirou não faria falta na palavra. Ricardo afirmou com veemência que não faria falta, demonstrando assim certa acomodação com a produção de escritas silábicas. Essa hipótese se consolida com a escrita da próxima dissílaba ditada pela entrevistadora, a palavra livro, pois utiliza as letras A e R, apenas esses, rompendo com a sua ideia de no mínimo de 3 letras para se escrever uma palavra. Giz foi a última palavra ditada pela professora e que causou novamente o desconforto com a quantidade de letras a ser utilizada. Cabe lembrar que a escrita de palavras monossílabas causa bastante estranheza para os alunos em processo de aquisição do sistema de escrita alfabética. Com isso, Ricardo utiliza as letras A, R para representar a grafia de giz, as mesmas letras utilizadas para representar a palavra anterior, livro. Ao ser solicitada a leitura, Ricardo retira a letra R, porém entra novamente em desconforto com a sua hipótese silábica, já que não admite escritas com uma única letra e verbaliza à entrevistadora esse seu desconforto. Nesta ocasião, a entrevistadora faz a seguinte pergunta para Ricardo. E aí, como vamos resolver isso então? Com isso, entrevistador e entrevistado se colocam na mesma situação de resolução de uma situação-problema.
Ricardo resolve então riscar o que havia escrito para representar giz e logo abaixo escreve novamente a letra AR para a escrita e na leitura tenta ajustar de qualquer forma as duas letras em uma única pauta sonora. A entrevistadora questiona então a utilização de AR para as escritas de livro e giz. Solicita que Ricardo pense no que aconteceu com as duas escritas. O menino olha atentamente as duas escritas e responde que são as mesmas. A entrevistadora então questiona se as palavras livro e giz podem ser escritas da mesma forma. O aluno retorna a escrita de giz e transforma a letra R em B, uma solução que deixou as duas escritas diferentes. No final, a escrita atribuída a giz ficou AB. Cabe ressaltar que as intervenções da entrevistadora dizem respeito ao momento em que o aluno está no processo de aquisição do sistema de escrita alfabética, e com isso suas perguntas são focadas no ajuste de palavras sonoras com a palavra escrita. Outra questão diz respeito à quantidade de letras utilizadas, visto que a todo momento os questionamentos da professora foram direcionados para que Ricardo pensasse em quantas letras utilizar. O papel da professora foi de ajudar o aluno a refletir sobre a escrita. Na verdade, foi o de desestabilizá-lo para que pudesse avançar em sua hipótese em relação à escrita alfabética. Agora vamos assistir à apresentação do vídeo da professora Thelma Vaz, em que discute o procedimento de sondagem com o aluno Ricardo. Vamos lá? O que aconteceu com as duas escritas? Ficou igual? Eu falei que ficou igual. Eu só ouvi que ele falou ficou a mesma no vídeo, porque na hora eu não ouvi. Ah, você mudou o giz. É muito interessante porque você vê uma aprendizagem, como dizem os americanos agora, em progress, né? Em andamento. O menino vai, a cada escrita, um problema se coloca e ele entra em contradição e aí ele tem que corrigir, mas ele corrige na escrita seguinte, não na mesma. Na mesma ele faz um ajeitamento, ele corta, mas ele vai pensando para resolver para frente. Essa ideia de que na entrevista você não pode fazer nada, porque senão você não vai saber o que o menino pensa. Não é tão simples assim. Evidente que você não vai ditar as letras para o menino, porque isso aí seria roubar no jogo. Mas a questão da intervenção durante a entrevista é uma questão que merece uma reflexão da gente. Por que o Ricardo avançou durante a entrevista? Porque eu fui observando o que ele fazia espontaneamente e fui propondo sempre na palavra seguinte alguma coisa que criava um espaço de reflexão para ele. Então, cada palavra foi um problema para ele. O que eu queria deixar marcado é assim, que a minha intervenção não era uma intervenção do tipo: Ricardo, olha aqui, Ricardo, qual é a próxima letra? Ricardo, o que é para fazer? Ricardo, essas coisas que a gente tende a fazer na sala de aula. Na verdade, a minha intervenção foi na decisão do que fazer em seguida ao que ele tinha feito, do que ditar em seguida. Quer dizer, eu fui acompanhando a reflexão dele e fui, digamos, apertando o espaço
que ele tinha. Não deixei ele confortável em nenhum momento. Isso que eu fiz é uma intervenção, mas é uma intervenção de natureza completamente diferente, por exemplo, daquela que o menino produz uma escrita silábica e o professor vai arrancando dele as outras letras, ou de um grupo, ou enfim, mas essa ideia de que você não pode chegar no final de uma escrita sem ela estar convencional. Então, essa é uma coisa que eu acho que a gente precisa discutir aqui, à luz de tudo que nós já sabemos, mas principalmente à luz das investigações mais recentes que deram um olhar completamente novo para a gente. A fala da professora em relação que a situação de sondagem com o aluno Ricardo se configura em uma aprendizagem in progressive, ou seja, o aluno apresenta avanços durante o processo de interação entre entrevistador e entrevistado. Cada palavra escrita pelo aluno Ricardo existe um problema claro a ser solucionado, o que demanda contradição, reflexão e aprendizagem. Intervenção na hora da entrevista é um momento para reflexão, pois é necessário problematizar cada uma das palavras escritas. O diálogo entre entrevistador e aluno não muda em nada os saberes que o aluno já construiu em relação ao sistema de escrita. Agora vamos assistir à apresentação do vídeo da professora Thelma Vaz, em que discute o procedimento de sondagem com o estudante Ricardo. Vamos lá! O que queremos compreender quando nós entrevistamos as nossas crianças é a hipótese que o aluno já construiu sobre o sistema de escrita. Aqui também não se trata de acertar ou errar. Trata-se de verificar até onde o aluno já avançou em sua conceitualização sobre a escrita. Dialogar com o entrevistado, como fiz com o Ricardo, não muda em nada o que ele pensa. Ele não avançou porque eu dei cola para ele, certo? Ele avançou porque a situação de entrevista era uma boa situação-problema. O que é uma situação dessas? É uma situação que ajuda a criança a refletir e que, se ele está num momento de desequilíbrio parcial, se ele está num momento onde, digamos, o conjunto das hipóteses deles não estão dando conta do objeto, obrigam ele a pensar mais profundamente sobre a questão. Em um momento que eu chamaria de passagem de uma hipótese de escrita inicialmente não fonetizada para uma conceitualização da escrita como um objeto que o que se representa são os sons. Então eu queria começar a analisar com vocês a forma pela qual as sondagens deveriam ser feitas. O primeiro movimento, me parece, numa classe, especialmente na primeira sondagem, né, na primeira do ano, deveria ser o de ditar uma pequena lista para a classe toda, sem pedir leitura, sem nada, só como uma triagem. O problema é que tem parado aí, e não pode. Então, essa primeira triagem, o que você faz? Você tira os alfabéticos, não vai ficar testando o menino alfabético. Você tira aqueles silábicos de manual que a gente chama, né? Que não são tantos assim, mas que escrevem com as vogais certas ou com vogais e alguma consoante,
mas escrevem uma letra exatamente para cada sílaba e com um valor sonoro que a gente reconhece, como a Roberta, né? Esses são fáceis de tirar. O resto tem que ser entrevistado individualmente. Não tem outro jeito. Na verdade, a professora pode até trabalhar com 3 crianças, por exemplo, mas ela põe as crianças afastadas, ela que tem que intervir. Eu diria que para quem não tem grande experiência, melhor trabalhar com um de cada vez, senão não enxerga o que está acontecendo. Aí ela faz uma nova sondagem com novas palavras e aí a cada escrita tem que ser solicitada uma leitura imediatamente e não no fim da atividade. Porque o que tem acontecido é que os professores ditam para todo mundo, depois saem andando pela sala pedindo a leitura depois. Essa técnica pode servir para meninos que já são leitores, certo? Mas para meninos silábicos, por exemplo, na terceira palavra ele não faz a menor ideia do que estava escrito na primeira e na segunda. E como a gente viu com o Ricardo, a leitura pode mudar totalmente o que a simples escrita parecia mostrar. Além disso, nós temos visto situações muito estranhas. Por exemplo, a professora põe as crianças para copiarem e memorizarem a lista que ela vai usar na sondagem. Não riam, é para chorar. Mas ela não faz isso por mal. Quando as crianças estão escrevendo em níveis mais avançados, silábico-alfabéticos, já quase alfabéticos ou alfabéticos mesmo, esse procedimento pode até garantir um desempenho aparentemente bom, né? Mas quando os alunos estão em hipóteses iniciais, a tendência é, em lugar de escreverem segundo o que realmente pensam, tentarem lembrar a forma das palavras que foram previamente trabalhadas. E aí o tiro sai pela culatra. Sistematizando. Faça anotações das observações dos alunos entrevistados. Marque como leram, quais foram os questionamentos, suas intervenções, os avanços. Importante: essas anotações devem ser guardadas para que você tenha um diagnóstico preciso em relação aos saberes de seus alunos sobre o sistema de escrita alfabético. Essas anotações enriquecem esse processo de diagnóstico, de avaliação de aprendizagem e nos guiam para os próximos caminhos a percorrer. Caso tenha dúvidas sobre algumas das escritas produzidas, discuta com o professor coordenador e com outros colegas da escola, pois o olhar de outros profissionais qualifica ainda mais o diagnóstico. Importante, o ATPC é um espaço privilegiado para as discussões de escrita, em que os professores que possuem dúvidas em relação às ideias que as crianças levantam possam discutir, levar isso para o ATPC. É importante lembrar que o professor coordenador deve validar todas as sondagens dos estudantes não alfabéticos da sua escola, para que não haja equívocos. Se algum aluno se recusar a escrever com a utilização de lápis e papel, ofereça letras móveis e proceda da mesma maneira. Caso aconteça do estudante encontrar determinada letra porque não lembra como se escreve, o professor pode utilizar o apoio do alfabeto. Por exemplo, se o aluno sabe que telhado começa com T, mas não memorizou esta letra, ele pode recitar o alfabeto até encontrá-lo. Sondagem, diagnóstico. E agora, como realizar a validação da sondagem? Qual hipótese meu estudante se encontra?
Após a realização da sondagem, nós precisamos realizar a verificação de qual hipótese cada criança se encontra e muitas vezes nós ficamos com dúvida e precisamos discutir com os nossos pares. Por isso, resolvemos resgatar novamente nessa formação as hipóteses de escrita e quais são suas principais características. Vamos lá? As crianças, desde muito cedo, já pensam sobre a escrita e fazem registros a seu modo, como iremos ver agora. No início, quando ainda não percebem a escrita como uma representação do que é falado, elas constroem a hipótese de escrita pré-silábica. Observem que as crianças iniciam utilizando a garatuja, como neste exemplo. Lucas, Bruno e Maria já utilizam muitas letras para escrever. Porém, Lucas e Bruno utilizam letras aleatórias, enquanto Maria já utiliza letras do próprio nome. Porém, espelha alguma delas, que é comum no início da alfabetização, já que as crianças, neste momento, estão sistematizando suas hipóteses de escrita. Adriele utiliza a quantidade de 3 a 4 letras para cada escrita. Algo fundamental a se observar é que todas possuem uma leitura global. Agora vamos sistematizar as principais características desta hipótese de escrita. Escrever e desenhar têm o mesmo significado. Muitas crianças nesse período utilizam a garatuja, que são as linhas onduladas, contínuas ou fragmentadas, bolinhas, como vimos em um dos exemplos. Mesmo nesses registros primitivos, existe muita intencionalidade por parte dos pequenos. Alguns já escrevem da esquerda para a direita e na horizontal, revelando que conhecem algumas características do nosso sistema de escrita. Não relaciona a escrita com a fala. As produções nessa hipótese de escrita são marcadas pela não correspondência entre as partes do falado e as partes do escrito, ou seja, não possuem correspondência sonora. Não diferencia letras de números. Eles podem misturar letras e números na hora de escreverem uma palavra. Reproduz traços típicos de forma desordenada. Também são característicos o uso aleatório de letras e preferência por algumas letras independente da palavra escrita. Acredita que coisas grandes têm nomes grandes e coisas pequenas têm nomes pequenos. Por exemplo, elefante, a criança pode escrever com muitas letras e formiga escrever com poucas letras, pois vai atribuir que o elefante é grande e a formiga é pequena. Usa a letra do nome para escrever tudo. É comum que essas escritas tenham como repertório as letras, muitas vezes que fazem parte do nome da criança, pois é um modelo conhecido que gera confiança e também ele vai funcionar como um pequeno alfabeto para essa criança. Não aceita que seja possível escrever e ler com menos de 3 letras. Elas perseguem a ideia que é necessário uma quantidade mínima de 3 letras para escrever o que quer que seja e de que é imprescindível a diversidade de letras. Não controla nem qualidade nem quantidade. Como falei, utiliza no mínimo 3 letras ou pode variar na quantidade, utilizando até a folha toda. Por isso é importante realizar a sondagem em uma folha de sulfite sem pauta, para que a criança possa ter a liberdade de expressar seu pensamento. E por último, uma das características é a leitura global. Ela lê a palavra como um todo, como observamos nas amostras de escritas pré-silábicas. Nesta fase silábica, acontece a descoberta de que a quantidade de letras pode se relacionar à quantidade de sílabas. Vamos falar um pouquinho agora do silábico sem valor. Lucas é um caso bem definido, marcando uma letra para cada sílaba, embora ainda não atribua som, sendo facilmente identificado pelos educadores. Porém, na prática, às vezes encontramos as crianças que utilizam muitas letras e na hora da leitura realizam o ajuste do falado ao escrito, sobrando algumas letras, como aconteceu com o menino Ricardo. Trouxemos outros exemplos, a Gabriela e o João.
que na hora da leitura vão realizando esses ajustes. A Gabriela usa uma letra para cada sílaba e fala que não precisa das demais. Já aconteceu comigo, quando era PC, de uma criança que coincidentemente era a Gabriela, que a professora estava tendo dúvidas e resolvemos aplicar uma nova sondagem. E na hora da leitura, ela foi ajustando. Porém, neste caso, ela começou brigadeiro, brigadeiro, brigadeiro. Ela leu várias vezes, só que apontando o dedo, uma letra para cada sílaba, e conseguindo realizar esse ajuste. Aqui, no caso do João, já na leitura, ele lê utilizando várias letras, porém sem atribuir som. Tudo isso deve ser anotado durante a entrevista. O professor precisa ficar atento. O propósito da sondagem é saber como o estudante pensa. Por isso, precisamos da marcação ao final de cada palavra. Sem a leitura, eles seriam pré-silábicos. Com a leitura, demonstram que já compreenderam que as palavras são escritas em partes, e este é um saber que já adquiriram. Agora vamos ver amostras de escrita silábica com valor sonoro. Percebam que Lucas e a última criança atribuem valor convencional na maior parte das vezes na vogal. Já no caso da Júlia, ela consegue atribuir valor na maior parte das vezes nas consoantes. As consoantes aparecem com mais facilidade quando o nome da letra é igual à sílaba que ela representa. Essas crianças usam sistematicamente uma letra para cada sílaba pronunciada. Além disso, elas utilizam a letra apropriada para a maioria das sílabas que representam. Claro que pode ocorrer de colocar em letra coringa. No caso da Júlia, na palavra calendário e no lápis, provavelmente ela não sabia o além nem o lá, e ela colocou uma letra coringa que é o J, que no caso representa a primeira letra do seu nome. Neste caso, cabe ao professor e ao coordenador observarem o que prevalece nessa escrita, se é a hipótese silábico sem valor ou se é o silábico com valor, que foi o que aconteceu neste caso. Percebam que na caminhada para aprender a escrever convencionalmente, as crianças vão elaborando ideias, elas pensam sobre a escrita e o que ela representa e como pode representar essa linguagem graficamente. Nesse desafio, elas vão escolhendo as letras, a quantidade e a ordem que devem entrar para registrar o que desejam comunicar, entrando até em conflito com as próprias ideias quando leem em voz alta o que escrevem. Agora vamos falar das principais características das crianças que se encontram nas hipóteses silábicas. Para cada fonema, usa uma letra para representá-lo, que é o que geralmente acontece. Pode ou não atribuir valor sonoro à letra. É isso que irá diferenciar as hipóteses sem valor com valor. Se ela não atribuir som, ela é silábica sem valor. Se atribuir som, ela é silábica com valor sonoro. Pode usar muitas letras para escrever e, ao fazer a leitura, apontar uma letra para cada fonema, como vimos no vídeo do Ricardo e nas sondagens da Gabriela e do João. Pode ocorrer de colocar letras coringas, como na escrita da Júlia ou como nesse exemplo, camelo representar por C, D e L. Quando tem dúvida em uma sílaba e não consegue decidir, a criança coloca essa letra coringa. O professor precisa analisar o que acontece com mais regularidade nessa sondagem, ou seja, se atribui mais som do que letra coringa. Ao escrever frases, pode usar uma letra para cada palavra, que é o que acontece na maioria das vezes também. Nessa etapa silábico-alfabético, as crianças que antes representavam cada emissão sonora com apenas uma letra, não se contentam mais com isso, e nessa construção do conhecimento, passam a agregar mais letras para representar uma determinada emissão sonora. Há momentos que ela escreve atribuindo a cada sílaba uma letra, em outros, para atribuir duas letras, como
podemos observar aqui na escrita de Lucas. Daniel também, mas percebo que neste caso faltou a marcação da leitura. E temos aqui o da Maria Júlia, no trecho desta parlenda de Hoje é Domingo, Pede Cachimbo. Porém, pensando no sistema de escrita, a melhor sondagem é a de lista. É muito importante conhecer as características do silábico alfabético, pois às vezes também são difíceis de interpretar. Então, uma das características que marca a transição dos estudantes da hipótese silábica para a hipótese alfabética. Neste momento, muitas crianças parecem terem regredido, porém o professor precisa entender o que está acontecendo. Ela pode estar utilizando letra coringa, trocando as letras de ordem, colocando mais letras na escrita. Ora escreve atribuindo uma letra, ora representando as unidades menores com os fonemas, como aqui no exemplo cabelo. Ela pode colocar o K, que tem o mesmo som do C, o B e o L e o O. Percebe a necessidade de mais de uma letra para algumas sílabas, que também é uma característica forte. Reconhece o som das letras. Provavelmente ela já conhece o alfabeto, quase todas as letras. Ocorre a desestabilização da escrita, podendo ocorrer troca entre as sílabas, como aqui no caso de brigadeiro. Percebam que a criança inverte a ordem quando ela escreve. Muitas vezes ela vai falando para si mesma a palavra, e neste momento, ao ficar repetindo, ela pode inverter a ordem da escrita. Emília Ferreiro nos ensina que neste período pode haver alternâncias. Isso quer dizer que as crianças elas alternam o uso das letras, que representa a mesma emissão sonora. Pensamos que a criança pulou letra, que está escrevendo sem atenção, mas na verdade ela consegue criar mais de uma versão para a escrita. E por último, temos forma frases escrevendo palavra junta, ou seja, a hipossegmentação, que é um fenômeno que é muito comum na alfabetização, quando ela escreve tudo junto sem separar as palavras. No nível alfabético, as crianças fazem correspondência sistemática entre fonemas e letras, mesmo que a ortografia não esteja correta. Como nesse caso da sondagem do Felipe, ele escreveu lapiseira com S, giz com S, em vez de Z. A palavra quebrou também não está de forma correta. Temos aqui o bilhete de Mariana. Carol, convido você para brincar na minha casa, no dia do feriado. Um beijo de Mariana para Carol e o abraço. E temos aqui também, nessa parlenda da borboletinha, borboletia tá na cozinha fazendo chocolate, aqui a criança colocou com G, para sua amadinha, podi-pupi, perna de pau, olo de vidro, nasce pica-pau. Percebam que tem erros ortográficos, mas todos são alfabéticos. Pensando na sondagem sobre o sistema de escrito, o ideal, como falei, é a lista de palavras. O bilhete e a parlenda é para as crianças que já dominaram o sistema e o professor quer saber outros aspectos, como a segmentação e a ortografia. No caso do bilhete, também se compreendeu o gênero e a linguagem que se escreve. Cada tipo de sondagem tem uma finalidade diferente. Agora vamos às principais características do aluno alfabético. Ele compreende o funcionamento de escrita convencional. Para cada fonema é necessário 2 ou 3 letras. Conhece o valor sonoro de todas ou quase todas as letras. Apresenta estabilidade na escrita das palavras. Procura adequar a escrita à fala. Inicia a preocupação com as questões ortográficas. Na maioria das vezes, já se preocupa em separar as palavras quando escreve frases. Temos o caso do alfabético inicial, que falta-lhe dominar as convenções ortográficas,
mesmo que tenha erros ortográficos ou escreva de forma segmentada. Se a criança já percebe que para escrever utiliza, na maior parte das vezes, 2 letras, ela já é alfabética. Outros que estão nessa hipótese podem estar mais adiantados e já possuem a preocupação e já estão questionando sobre a ortografia e sobre as questões textuais. Agora vamos falar sobre a sondagem e a intervenção. Sabendo agora as hipóteses de escrita que cada criança se encontra, quais são as melhores atividades e intervenções? E para isso precisamos voltar no currículo e nos materiais. O currículo é o foco do que os estudantes devem aprender em 2021 e quais são as habilidades essenciais que foram selecionadas e priorizadas considerando o contexto da pandemia. Habilidades essenciais também para a alfabetização. Temos o Aprender Sempre, que foi elaborado com o objetivo de apoiar o professor na condução de atividades para o desenvolvimento com as habilidades essenciais, tanto de língua portuguesa quanto de matemática. E o Currículo em Ação, que agora traz o Ler e Escrever e o EMAI em uma única coleção. E é o nosso carro-chefe que vai nos auxiliar para potencializar aquela sequência dentro das habilidades essenciais do Aprender Sempre e as que não foram contempladas. Como farei isso? Com a utilização do material que eu mostrei agora para vocês. Buscar situações que contemplem as habilidades essenciais que já estão postas. Complementar com situações que privilegiam as mesmas estratégias didáticas da nossa concepção. E por último, momento de interação com os estudantes que são fundamentais, seja no presencial ou no ensino remoto, e que irão fazer a criança evoluir nas suas hipóteses de escrita. Numa proposta construtivista de ensino, a sala de aula tem que se transformar totalmente, criando-se o que chamamos de ambiente alfabetizador. Como diria Regina Scarpa, o ambiente alfabetizador é aquele que promove o trânsito das crianças nas práticas de leitura e escrita. O alfabeto ele não pode faltar, pois é uma ferramenta indispensável nas salas das séries iniciais. Ele é referência para aprender a grafia das letras, auxilia na procura das letras a partir que a criança realiza a recitação. Ele tem que ser de letra de forma, pode até trazer as 4 formas, mas sem desenhos e evidenciando o centro e não o periférico. Temos aqui a lista de nomes próprios, que é especial para as crianças, pois é o primeiro contato com um texto estável e de referência para escrever em outras palavras. Ele tem que ser de letra bastão, grande para possibilitar a visualização em um local acessível. Não adianta estar atrás da porta ou com letras pequenas que a criança não irá enxergar. Precisa estar em ordem alfabética, sem figuras ou fotos, pois a intenção é que eles comecem a analisar essa escrita e com foto isso não seria possível. Sem números, né, o número da chamada, porque o aluno ele vai acabar guardando o número e não vai fazer a reflexão da escrita, ou com cores diferentes, nem separar meninos de meninas. Temos os cartazes, pode ser de parlendas, de cantigas, de lista, entre outros. Toda a prática de leitura e escrita, de preferência construída com um grupo. Também tem que estar de letra bastão, em local acessível, mas cuidado para não poluir o ambiente. Esses cartazes, eles podem ser trocados de acordo com o trabalho que está sendo realizado. Diferente do alfabeto e da lista de nomes próprios, que precisam permanecer na sala de aula o ano inteiro. E por último aqui temos o cantinho da leitura, com textos diversos, notícias, informativos, literários, instrucionais e etc. Eles democratizam o acesso ao analisar, folhear, trocar ideias e comentar as ilustrações. Apesar de serem importantes,
por enquanto, devido à pandemia, não montar o cantinho da leitura, a menos que esse espaço seja virtual. Mesmo pensando no ensino remoto, podemos trazer para as nossas salas de aulas esses cartazes, tanto nas aulas síncronas, que ocorrem em tempo real, compartilhando a tela, né? Podemos trazer lá o alfabeto, a lista de nomes, ou mesmo os cartazes, ou nas aulas assíncronas, né? Que o professor também pode realizar isso. Após realizar a sondagem, mapearmos os saberes das crianças, precisamos planejar atividades, agrupamentos com todos os protocolos de saúde e intervenções. Sempre lembrando que temos que planejar atividades com desafios diferentes para as crianças com hipótese de escrita alfabética e não alfabética. Temos que realizar atividades permanentes de alfabetização, que são situações de ensino e aprendizagem propostas diariamente às crianças até que elas se alfabetizem. São situações de ler sem saber ler e de escrever sem saber escrever convencionalmente e que exigem que as crianças utilizem diferentes procedimentos de análise e reflexão da escrita, como a leitura. Tanto pode ser a leitura realizada pelo professor e que as crianças também assistam muitos atos de leitura em que é mostrado onde está escrito e o que se lê, e leiam textos cujo conteúdo saibam de cor, recebendo previamente informações de qual texto é, se é uma lista, se é um texto de memória, para que possam ajustar o falado ao escrito. A principal atividade para se trabalhar nesta fase também é a lista de nomes próprios, porque ela é significativa, além de ser uma situação real de comunicação, com modelo estável de escrita, ela é uma fonte de informação riquíssima que possibilita a compreensão da base alfabética da escrita e deve ser trabalhada diariamente com atividades tanto de leitura quanto de escrita, questionando qual letra começa, qual letra termina, fazendo reflexões acerca da escrita e utilizando esses saberes também para a escrita de novas palavras. Por exemplo, a criança quer escrever morango. Podemos questionar, será que o mo de Mônica ajuda a escrever morango? As crianças também podem ler ou produzir textos antes mesmo de saber ler e escrever, pois estão refletindo sobre essa escrita. E uma boa opção, além da lista, são os textos de memória, como cantigas, trava-línguas e adivinhas, tanto para a leitura quanto para a escrita, que a criança pode fazer o ajuste e refletir sobre o sistema. Temos que ter clareza que as crianças elas vão refletirem sobre o sistema de escrita quando são desafiadas a ler e a escrever. Neste momento, elas precisam escolher quantas e quais letras vão utilizar. A lista é um tipo de texto para as crianças não alfabéticas, porque é uma prática produtiva para avançar em seus conhecimentos. Neste momento, o professor pode fazer intervenção utilizando até a lista de nomes próprios. Volto a frisar, todas essas atividades, tanto de leitura quanto de escrita, devem fazer parte das atividades permanentes da sala no ciclo de alfabetização. No livro da Thelma Vaz, O Diálogo entre o Ensino e a Aprendizagem, ela nos traz 4 princípios que devem determinar uma boa situação de aprendizagem, que provavelmente vocês já conhecem, mas é sempre bom relembrá-los. Os estudantes precisam pôr em jogo tudo o que sabem e pensam sobre o conteúdo em torno do qual o professor organizou a tarefa. Os estudantes têm problemas a resolver e decisões a tomar em função do que se propõe a produzir. Juntos, os 2 primeiros pressupostos formam a proposta didática baseada na concepção de aprendizagem em construção. Quando falamos de pôr em jogo tudo o que sabem, não significa arriscar, mas sim que a criança precisa testar suas hipóteses e enfrentar contradições do que consegue fazer sozinha, com seus pares ou até com a intervenção do professor.
Numa perspectiva construtivista, o conhecimento só avança quando o aprendiz tem bons problemas sobre os quais pensar. E é isso que justifica uma proposta de ensino baseada na ideia de que se aprende resolvendo problemas. E sempre lembrando que essas atividades elas precisam ser desafiadoras, porém possíveis de serem resolvidas. A organização da tarefa garante a máxima circulação de informação possível entre os estudantes, por isso, as situações propostas devem prever um intercâmbio e a interação entre eles. Então, a informação é tudo o que de fato acrescenta. Quando falamos em livros e outros materiais, a intervenção do professor, a observação de um colega resolvendo uma situação-problema, ou mesmo as dúvidas, as dificuldades, ou o próprio objeto que os estudantes se debatem para aprenderem. Tudo isso informa. Então, o conhecimento avança quando a criança enfrenta questões que ainda não tinha parado para pensar, quando observa os outros a resolver e tentar solucionar a solução que os outros dão. Isso é a máxima circulação de informação possível na classe. Significa permitir que as perguntas circulem e as respostas também. E por último, o conteúdo trabalhado mantém suas características de objeto sociocultural real, sem se transformar em objeto escolar vazio de significado social. Por exemplo, a redação. Ela é uma invenção da escola, um gênero que não existe em nenhum outro lugar além dela. Trata-se de um texto sem destinatário, que provavelmente não será lido por outras pessoas além do professor, com o objetivo exclusivo de corrigi-lo. Cabe à escola garantir a aproximação máxima entre o uso social do conhecimento e a forma de tratá-lo didaticamente, pois se o que se pretende é que os estudantes estabeleçam relações entre o que aprendem e o que vivem, ou seja, é trabalhar a função social. Como diz a Thelma Vaz, o papel da escola é criar pontes e não abismo. Nós sabemos que nem sempre é possível organizar as tarefas considerando simultaneamente esses 4 pressupostos, mas eles são princípios que apontam uma direção que não podemos perder de vista. Para finalizar, trouxemos este último vídeo, que foi da live promovida pela FOCO, que é o Centro de Formação Continuada, e o tema foi Ensino Remoto na Alfabetização. Indicamos até para assistirem na íntegra. Trouxemos um trecho desta conversa sobre a importância de manter a concepção de ensino e aprendizagem durante o período de ensino remoto, com a mediadora Miriam e as convidadas Rosângela Veliago e a nossa querida formadora Marapova, que abordam que a forma de ensinar mudou, mas a forma de aprender não, e qual é o papel do professor no ensino remoto. Mesmo quando estivermos em ensino híbrido, teremos estudantes do grupo de risco e pais que ainda preferem não enviar seus filhos para a escola. Achamos pertinente finalizarmos com esse tema. Vamos lá assistir? Agora, Mara, eu acho que você poderia começar falando quais são as condições necessárias para organizar o ensino. Que saberes que são fundamentais ao professor nesse processo? Certo. Bom, eu acho que principalmente saber, né, o professor ele precisa ter muita clareza do que norteia essa ação do ensinar, né, ter muita clareza da concepção de ensino que ele está se apoiando para poder organizar o seu ensino. Eu gosto muito também desse texto, Miriam, que você já citou, o texto da Thelma, que fala, né, as ideias, concepções que sustentam a prática de qualquer professor, porque é verdade isso. Dentro de sala de aula, o professor coloca em jogo tudo aquilo que ele acredita, né, tudo aquilo que ele sabe que ele acredita. Então, essa é uma condição imprescindível, conhecer como a criança aprende.
Eu acho que aí fala um pouco do título da nossa live, né? A forma de ensinar mudou, mas a forma de aprender não. A professora Thelma Vaz, ela disse isso numa supervisão que ela estava dando, e parece uma fala tão simples, mas é ao mesmo tempo muito profunda, se a gente pensar o que tem por trás disso, né? E a forma de ensinar hoje nos coloca desafios que eu acho que não vivemos em outros momentos, né? Desafios muito importantes que muitos professores precisaram se reinventar, como disse a Rosângela, para conseguir dar conta. Mas a gente tem que pensar que a forma de aprender não mudou. Então, principalmente quando falamos de alfabetização, a gente tem que lembrar que sem a reflexão não existe aprendizado. Sem reflexão, o aluno não consegue, ou o aprendiz, ele não consegue avançar na construção do conhecimento sobre o sistema de escrita. Então, a gente precisa, essa é uma condição imprescindível, conhecer como ensinar, né? Conhecer o que sabem os alunos para poder, então, organizar o ensino. Entender que a alfabetização, ela se dá pela reflexão, ela se dá pela troca de saberes entre os pares, dentro de uma sala de aula, que a gente precisa oportunizar momentos em que as crianças possam se colocar no papel de leitoras, mesmo antes de saber ler convencionalmente, de realizar todos esses procedimentos que nós sabemos que coloca o objeto de ensino, que é o sistema, de uma forma muito latente na questão da reflexão para as crianças. Então, essa é uma condição imprescindível. Saber e considerar que a reflexão é fundamental nesse momento do aprendizado. Eu acho que nisso, o curso do Profa, como você disse, né, ele foi escrito há tanto tempo atrás, né, mas ele se torna cada vez mais atual, porque, na sua essência, nós colocamos sempre que o objeto de reflexão, o aluno, ele precisa ser considerado, né? Não sei se a Rosângela quer complementar. Na verdade, eu queria dizer que essa é uma questão muito importante, que tem colocado, às vezes quando converso com as famílias, elas dizem, olha, esse jeito de vocês ensinarem era muito bom quando eu estava na sala de aula, mas agora vocês precisam ensinar de um jeito mais objetivo, digamos assim, para quem não entende. E eu digo, gente, mas as crianças são as mesmas. A gente não pode esquecer que as crianças estão pensando, as crianças estão tendo oportunidade de refletir sobre a língua em múltiplas situações, na casa, nas propostas que a gente tem feito à distância. E eu brinco com elas, olha, gente, se eu acreditasse que ia funcionar, eu faria. Não é por purismo, é porque não funciona, né? E eu acho que nessa condição a gente tem uma situação muito importante, que é não só considerar o sujeito da aprendizagem, mas considerar o objeto de conhecimento. Quando a gente olha para a BNCC, para tanto de educação infantil quanto do ensino fundamental, ela aponta que o ensino precisa considerar os usos da língua. E agora a gente está tendo uma oportunidade incrível de considerar os usos da língua à distância. Eu, para me preparar aqui para essa live, fui ler um texto que a Emília Ferreira escreveu há alguns anos, falando dos recursos das TICs, né? Que agora todos nós, das tecnologias de informação e comunicação. E ela dizia lá que a gente resiste, né?
e que a gente resistia ao uso delas. Agora a gente não resiste mais, porque a gente foi obrigado a usá-las. Acho que isso é um ganho. E no fato de ter que usar essas novas tecnologias, que já nem são tão novas assim, que já estavam disponíveis há muito tempo, eu acho que a gente teve a possibilidade de pensar no objeto de ensino, pensando quais são os usos da língua. Então, se o menino vai ter que, mesmo à distância, ler, escrever, ouvir e falar, como é que eu crio situações onde eu considero os usos? E aí, esse não é um desafio simples, mas é um desafio possível quando a gente coletivamente se põe a pensar. Essas escolhas que a gente faz, elas não são escolhas quaisquer, elas são escolhas fundamentadas naquilo que a gente sabe sobre o sujeito, que a gente sabe sobre o objeto e que a gente sabe sobre a didática. E tem mais um conhecimento que eu acho que a Rosalda Soligo, que é uma das responsáveis também pelo PROFA, que ela coloca de uma maneira muito particular e que eu tenho pensado muito, que um conhecimento que é fundamental para o professor também ao ensinar é um conhecimento sobre si mesmo, né? O tanto que a gente se envolve nessa lida com as crianças, como é que eu me sinto nesse trabalho à distância. Acho que tem uma coisa que ficou muito forte para alguns professores, que é uma coisa é você estar na sua sala de aula, outra coisa é você se expor dentro da casa das crianças. Isso traz um desafio enorme e requer da gente um conhecimento sobre si, né? Como é que eu me sinto exposto, como é que eu me sinto quando aquela mãe está olhando para mim, que eu não sei se ela está gostando do que eu estou fazendo, se ela está duvidando da minha competência. E eu acho que ter clareza disso nessa hora ajuda a gente a construir um coletivo mais forte e, de fato, dar espaço para as crianças poderem aprender de uma maneira interessante, mesmo nessa condição tão complexa que a gente está enfrentando. Então, acho que o conhecimento do professor, ele é um conhecimento que avança, é um conhecimento que precisa discutir essas questões que a Mara apontou com muita profundidade, quer dizer, quem é o sujeito? Não importa se eu estou ensinando à distância ou se eu estou presencialmente, quem é esse sujeito, que ele sabe sobre a língua, como ele se coloca, quais são as dúvidas dele, quais são as questões que estão envolvidas. Eu tenho dito que uma coisa que a gente precisa cuidar das crianças nesse momento é como elas estão se vendo, porque elas também estão expostas diante das famílias, diante de outras famílias, da própria família e de outras famílias. Então, como é que as crianças estão enfrentando esse desafio de ter o seu conhecimento colocado de maneira pública, né? O que a gente precisa cuidar para que as crianças sigam acreditando que podem aprender? Eu tenho para mim que esse é o grande desafio nesse momento, que as crianças não construam uma imagem de si mesmas como uma imagem de que elas não estão bem, de que elas não sabem tanto quanto os outros. E esse é um cuidado que a gente está precisando tomar quando vai organizando a aproximação das crianças com esses conteúdos. E eu acho que isso é um grande desafio para nós, sempre foi, mas agora ele tem uma outra característica, e a gente precisa estar firme, sem abrir mão daqueles princípios que a gente sabe que são fundamentais para a aprendizagem e para o ensino. A Mara Pova, sempre maravilhosa. Ela e a Rosângela Viriago fecham a formação com chave de ouro. Como sugestão, deixaremos alguns anexos na descrição do vídeo, com mais detalhes sobre as hipóteses de escrita, o que sabem, o que precisam aprender as crianças e as melhores atividades e intervenções. Vocês, educadores, terão um material riquíssimo para estudo. Agora deixamos essa dica de leitura. São 2 livros para estudo que abordam sobre alfabetização e nos fazem refletir sobre o processo de ensino e aprendizagem. O primeiro é da Thelma Vaz, que eu até já citei, que é o Diálogo entre o Ensino e a Aprendizagem, da editora Ática.
e o livro Ler e Escrever na Escola, o Real, o Possível e o Necessário, da Adélia Lerner, que é da editora Artimede. São livros importantíssimos para nós educadores. Deixamos aqui nossas referências bibliográficas utilizadas nessa formação.